Podcast, revista Odonto Nordeste. Esse podcast, como eu falo sempre, esse podcast que está rodando o Brasil afora, né? Sendo muito bem visto, requisitado, chamado, né? Trazendo cada vez mais novidades de mercado para a área da saúde, tá bem? A gente agradece aqui a você que nos segue pelas redes sociais e sempre está conosco aqui na revista Odonto Nordeste, avisando que a edição 41ª já está disponível ali no site da nsrpublicações.com.br. E olha só, nesse episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho não, um pocão, vamos dizer assim, sobre arquitetura, né? Faz tempo que eu queria trazer uma profissional, né? A profissional para conversar com Hum. a gente sobre a arquitetura e hoje ela teve um tempinho para falar nesse episódio. Nós estamos falando aqui com Cléo Paiva, né, que é arquiteta. Cléo, muito obrigado por estar conosco aqui no podcast da revista Odonto Nordeste, viu? Eu que agradeço, Evaldo. O chamado seu é precioso, então, eis-me aqui, vamos falar muito de arquitetura A odontológica, gente né? agradece. Cléo que está ali como colunista também da revista, falando todas as revistas tem um pouquinho falando sobre arquitetura, né, nos consultórios que ela prepara para os profissionais. Cléo, me diga uma coisa, a primeira coisa que eu preciso saber é como se deu a arquitetura na tua vida, né? Como você chegou a se descobrir como arquiteta? Evaldo, Que desejo foi esse, né? então, era um desejo do coração, realmente, viu? Porque eu sou do Piauí, Ah, legal. moro em Fortaleza há 25 anos, e quando eu pensava em formação profissional, eu sempre pensei em arquitetura, mas enquanto eu morava em Piripiri, eu não tive nenhum contato com a arquitetura propriamente dita. Então, como eu sempre tive habilidades manuais, artesanato, né, trabalhei em vários segmentos de artesanato, eu imaginava que o que mais se assemelhava com o que eu tinha de prazer ao fazer, né, ao trabalhar, que era essa linha de manual de artesanato, era a arquitetura, mas de fato eu não tinha nenhuma um exemplo perto, não tinha nenhum contato. Então, por isso que eu digo que foi do coração. Quando eu vim para Fortaleza, depois de 10 anos morando aqui, eu tive a oportunidade de fazer a faculdade e sempre pensava, é arquitetura. Chegando aqui foi que eu vim entender o que era arquitetura de fato, né, e mantive meu desejo. Mantive o desejo de buscar pela arquitetura. Antes disso, trabalhei num consultório odontológico por 5 anos. Que legal. Então, acaba que hoje a minha expertise com a arquitetura odontológica vem dessa vivência, porque dentro do consultório a gente sabe toda a dinâmica que vai acontecendo, entende o que é que cada especialidade, requer, né, do espaço, então, e isso me deu essa preparação para hoje eu ter essa afinidade com a arquitetura odontológica. E a arquitetura chegou para mim dessa forma, fiz a faculdade, passei um tempo maior do que o natural das pessoas, porque eu fiz Unifor e aí tudo com muito planejamento e muito esforço da família auxiliando, e então eu acabei passando um pouquinho mais de tempo, passei 7 anos e meio na faculdade, mas o muito prazeroso sempre, porque, eu entrei num momento diferente da vida em que eu já tinha um pouco de maturidade, e isso me dava condição de entender a faculdade, e o mercado. E, enfrentar determinados desafios de forma já, visualizando o que veria no momento da profissão, de eu entrar no mercado e exercer a profissão. Então, a arquitetura é coração, realmente. E depois de hoje eu tenho 13 anos de formada, né, e é todo dia aquela Todo dia vivência, é um dia, né? todo dia é um dia, todo projeto é um projeto e a vivência é prazerosa, e estamos aqui. Legal, não sabia que você era de Periperi não, minha amiga. Periperi é minha Piripiri. terra também, tu sabia É, disso? né. Eu queria mandar aqui um abraço pro doutor Mauro Gustavo, que é lá da Crisfap, em Periperi. Um abraço pra ti, viu? Já já eu apareço aí. Então, hoje tem a Crisfap, hoje lá em Piripiri tem a Universidade Estadual também. Quando eu morei lá, não existia faculdade ainda. Então,
era inviável eu terminar os estudos fundamentais, né, e ingressar na faculdade, porque para isso eu precisaria ir para Parnaíba ou para Teresina, e era inviável para mim. Então hoje você conhece o professor lá, conhece a Crisfap, conhece outras faculdades, o cenário lá já é diferente, Total. né. Para quem não conhece ali Piripiri, quem é de outros estados, que eu sei que a gente tem também muita gente aí no país inteiro, Piripiri fica ali quase na divisa do Ceará com o Piauí, né? É naquela região ali, qual é a região, Cleo? Aquela região ali, é Cocais que chamam? Acho que é a região dos Cocais, sim, do Hum, Piauí. Então, quando a Cleo fala de Piripiri, é um polo hoje, uma cidade sim. polo do Piauí, né, que fica mais ligada aqui entre, como eu falei, entre o Piauí e o Ceará. Mas, Cléo, olha só, um pouco da trajetória bacana, viu? Essa tua trajetória aí para chegar na arquitetura, muito legal. Mas vamos lá começar um pouquinho sobre as demandas, né? Tem vários tipos de demanda para os consultórios, como fazer a diferença de cada um. Ou seja, o que que eu quero dizer aqui? Cada pessoa tem sua identidade. Né, eu quero, chamo a Cleo hoje, Cleo, eu quero montar meu consultório, né? A Cleo me conhece, a Cleo vai me fazer um monte de pergunta. Eu acredito que ela vai fazer um monte de pergunta, né? E aí, como é que você identifica, de que forma que tu identifica que ali dá para fazer certo, como arquiteta, certa estrutura, a gente pode falar assim? Sim. Como é que tu identifica isso? Evaldo, a gente inicia o projeto conhecendo, entrando meio que na vida das pessoas, né, então, Entrando ali para saber da vida dos outros, como diz o povo. realmente é inevitável e é Eita, acho que necessário, eu vou entrar nessa profissão também. é ótimo, mas não por isso, é porque realmente para a gente conseguir deixar o espaço correspondente, coerente com quem está usando, com a pessoa, com o profissional, a gente precisa conhecer aquele profissional. Então, no início do projeto, a gente faz um momento que a gente chama de briefing, que é justamente essa pesquisa dos gostos, das demandas do projeto, né? Se tratando de arquitetura odontológica, a gente precisa saber qual é a especialização a especialidade que ele pratica no consultório, como é o negócio dele, qual é o público dele. Então, baseado em toda essa pesquisa, e é bem minuciosa mesmo, é que a gente consegue chegar no formato ideal, no projeto ideal. Então, a gente tem profissionais de mesma área com estruturas completamente diferentes. Por quê? Porque cada um expressa a sua personalidade, a sua forma de trabalhar. Então, é dessa forma, a gente faz uma pesquisa realmente muito minuciosa no início do projeto. Para começar, a gente precisa ter esse entendimento. Então, é isso que direciona o projeto. Então, é o conceito, é baseado na pessoa, no profissional. Porque a arquitetura, no final das contas, não é só sobre espaços, é sobre pessoas, né? Aquele ambiente meio que transmite a personalidade da pessoa que trabalha, né? E, ao mesmo tempo, ele precisa abraçar o usuário enquanto paciente, por exemplo. Então, a arquitetura é preparar o espaço para as pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento fino de cada profissional, de cada usuário, para poder chegar nesse formato que você está. Quando você fala em entendimento, eu me lembro aqui que hoje os consultórios, eles são bonitos, né? Você entra num consultório assim, poxa, você, claro que você vai pelo profissional, você está indo ali Sim, porque você sim, gosta do sim, profissional que está lhe atendendo, mas há um encantamento também quando você entra sem dúvida. dentro de um estabelecimento, de um consultório, tanto faz da área de medicina, como da odontologia, como qualquer área da saúde, né? E hoje, Cleo, é tendência de mercado, né? Como é que a gente pode chamar esse design? Pode ser assim, dos consultórios? Pode, pode. Evaldo, mudou muito, né? As pessoas mudaram muito. Antigamente, os ambientes de saúde eram frios, eram impessoais, não trabalhavam as pessoas, como a gente estava falando agora há pouco. Então,
mudou muito essa situação, né, do entendimento das pessoas sobre o espaço. Então, hoje nós temos muitas tendências, sim, sem dúvidas, que direcionam a preparação desses ambientes, mas existe um entendimento também das pessoas de que o espaço precisa ser bem preparado. E ele acaba participando do tratamento da pessoa, porque o paciente chega, claro, como você disse, direcionado devido ao Profissional. profissional. Mas quando ele chega, e especialmente na área de odontologia, muitas vezes ele vem com um trauma de medo de dentista. Então quando ele entra, que a estrutura é acolhedora, já começa a trabalhar ali no processo de tratamento do paciente. Então o dentista entende isso hoje também, né, que ele precisa oferecer para o paciente uma estrutura que acolha. Então, hoje a gente tem, claro, existe também toda uma questão de desejo do profissional de mostrar a sua estrutura bela. Enquanto que a gente sabe que a funcionalidade é essencial. Claro que a beleza faz parte da funcionalidade, Sim. porque justamente por isso, porque a beleza é que vai dar um certo relaxamento ao paciente quando ele entra. Então, é um conjunto de realmente de elementos que a gente hoje em dia tem. Hoje a gente tem clínicas belíssimas que remetem à casa, porque também tem essa questão das sensações que a gente coloca no ambiente, para que o paciente chegue e se sinta em casa. Então, há, esse formato de ambientes de saúde que hoje se tornou mais conceitual e mais, gourmetizado, vamos dizer também, né, por Sim, que não, é isso que eu ia te perguntar. né, por que não? Porque hoje a gente vê, né, como a gente está falando, estruturas belíssimas que levam muito para a beleza, né, e a gente precisa estar sempre atenta à funcionalidade daquilo. Tá, então há um lado boutique também, né, que é de expor, de levar essa imagem bela para o paciente, para o cliente geral, Uma final, né. uma curiosidade, viu, eu como sempre, né, minhas Diga. curiosidades. Cleo, deixa eu te fazer uma pergunta, tu já chegou alguma vez em algum local, consultório, vamos lá, que seja, e que ele tinha uma identidade, mas você viu que tinha algo que não estava legal, e nesse caso, como tu conseguiu falar para a pessoa: "Olha, isso aqui não é bacana", de uma forma mais tranquila e transformar aquele lugar? Isso um cliente, né, que você Isso, fala. exatamente. Valdo, a gente tem que ter um certo cuidado, Porque a né. Cleo é tão assim, né, ela fala tão bacana que a gente acaba embarcando no negócio aí. A gente tem um certo cuidado, mas a nossa missão como arquiteta é informar ao cliente o que é que pode ser melhor para o ambiente dele, né, para o espaço dele. Então, se eu deixar de falar, eu estarei, falhando na minha missão, tá. Então sim, sem dúvida, a gente chega no espaço e nessa conversa toda com o cliente, a gente identifica o que é que pode ser melhorado. Às vezes o cliente quer algo mais rápido e às vezes ele precisa de algo que tenha uma intervenção maior. Então, independente do que seja o tipo de projeto, a gente precisa, eh eh eh, construir com o cliente uma relação clara. Com um jeitinho, como você mesmo diz, com um jeitinho a gente vai direcionando e, passando para o cliente o que pode ser melhor para ele. Então, a gente acaba também caindo naquela situação de olhar chegar no ambiente e já começar a fazer ali a análise dele, né, o que é que eu mudaria, o que é que pode ser melhor, então, é fatal, a gente entra, a gente faz logo essa identificação do que pode ser melhorado. E você falou ainda agora espaços gourmetizados, né. Uhum. Eu acho que hoje tem muitas clínicas, né, que já estão aderindo a Esse esse estilo. estilo, né, de você chegar, ter uma mesinha ali para tomar um café, uma pessoa te servindo, entendendo. Você tem o Wi-Fi para conversar, botar até
seu notebook ali para você trabalhar um enquanto pouquinho, espera. enquanto aguarda, que ali passa bem rápido. E eu acho que os profissionais da saúde começaram a ver essa questão do bem-estar, não Abriu o só do olhar. atendimento do paciente lá dentro, mas também de dentro da clínica dele. Sem dúvida, Evaldo. E isso faz parte, dessa nova maneira de entender o espaço, como a gente está conversando. Há uma preocupação de deixar o cliente à vontade. Então, tudo isso é E funcionalidade humanizado também, também, né? humaniza o espaço, cuida do paciente, e acolhe. Então, você tem uma recepção que tenha esses espaços que você mencionou, para que o paciente se sinta à vontade, é, de uma certa forma, essa gourmetização, mas também entendo como um cuidado, porque a gente precisa pensar o espaço para as pessoas. Então, é cada detalhe, seja um café, seja uma iluminação mais morna, seja um cheirinho, todos os pontos que a gente pensa para um espaço é pensando em acolher, né, no bem-estar do usuário. Então, se é gourmetização ou não, o fato é que hoje a gente tem espaços mais humanizados, e isso para a arquitetura e para as pessoas é especial, né. Vamos falar um pouquinho de design agora, É. né? Eu queria saber de ti o que é que hoje os profissionais, que tipo de design hoje os profissionais mais procuram, né, para dentro de um projeto, vamos Uhum. dizer assim, que tipo de design eles, você sei que você é arquiteta, mas sendo bem que você tem um pouquinho dessa vibe aí do design, né, que tu vai mostrar pro teu cliente como é que ficaria hoje. Quando eu Uhum. falo design, eu falo de cor, eu falo de luz, eu falo de madeirado, que chamam assim, né? O que é que ele Sim, procura hoje? Que eu vejo assim, o madeirado parece que já passou um pouquinho, né? Usa-se hoje ainda muito aquela questão, é, tipo papel parede, como é que chamam hoje? Papel parede parede lisa. ainda, usa-se ainda muito, como é que tá isso? Ainda tem, sabe, Valdo, É que eles procuram mais, né? hoje as pessoas, estão muito mais voltadas para texturas em paredes, por exemplo, Sim. né, iluminação também já Iluminação se ajuda muito, né? ajuda muito em todos os Eu lembro momentos. que eu estava no consultório, eu estava de harmonização nesse consultório, né? E a luz muito ruim. Ou seja, o rosto do paciente a gente via, né? A profissional que estava lá via, mas ela reclamando da luz direto e eu tentando ajudar, botando um bocado de coisinha do lado para poder ela conseguir ver o rosto do paciente direito. E no final, que a gente estava nesse consultório, eu disse assim: olha, tenta colocar ali uma luz mais forte, um negócio mais bonito. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, no outro mês já estava lá a Já luz, tinha já mudado. tinha mudado, já tinha outro design, né? A sua percepção, né, acabou auxiliando Exato, não só num, como nos outros também, nos outros consultórios, né? mas essa é muito fácil da gente identificar, né, a importância da iluminação no momento do atendimento e no momento da espera também. É com relação ao design, design do espaço, né, e dos móveis, a gente, arquiteto, trabalha muito, criando também, personalizando. Então, a gente trabalha hoje muito com criação de móveis, de acordo com o profissional, com o que o profissional precisa ou deseja, né. Hoje a gente trabalha tem estado muito em gosto os móveis orgânicos, né, então ainda vai se manter aquelas formas mais curvas, ainda vai permanecer por um tempo. As texturas em paredes, né, também é algo que vem chegando e já se firmou. E com relação a cores, é mais comum, mesmo se tendo passado aquela época de consultórios mais frios, mais impessoais, mas ainda se mantém, ainda cores mais leves em consultórios, o amadeirado mais leve, mas cores sem lisas, como a gente chama, né. É um verde, é um nude, é um bege. Então essas cores e texturas ainda se mantêm bastante. E isso forma, né, todo o design
do consultório, da clínica, tá? Legal. Eu estou conversando aqui com Cléo Paiva sobre arquitetura para consultórios na área da saúde. E eu queria te fazer um convite especial. No próximo dia 27 de junho, Belém, que é a capital da COP30, vai receber também o 11º simpósio da Abrahof. Esse simpósio que promete trazer aí 8 profissionais da área da harmonização orofacial, falando, né, das tendências de mercado e o que realmente vem afunilando na área da harmonização. Nós vamos ter aí o doutor William Ortega falando de full face, doutora Elis Alves falando um pouquinho de mesoterapia e também de preparo de pele. Vamos ter também a doutora Maria Figueiredo, né? Ela que é presidenta da Associação Brasileira de Harmonização, que vai estar conosco em Belém. Vamos ter o doutor Roberto Pacheco também falando de harmonização. E olha só, o convite é para você, profissional da saúde, né? Que quer adentrar essa área ou que quer realmente ter envolvimento maior com a harmonização orofacial. Acontece ali na Unama BR 316, né, no dia 27 de junho. Nós vamos ter também uma feira de negócios maravilhosa com parceiros direcionados da área de harmonização orofacial. Então, se você não fez sua inscrição ainda, corre porque acredito que já está terminando. Tá bom? 27 de junho, Unama BR, 11º Simpósio da Abrahof, segunda edição em Belém. Te aguardo lá. Voltando aqui a falar com a Cleo, né? Cleo que é arquiteta assim, de mão cheia, que também é nossa colunista ali na revista Odonto Nordeste, a revista digital, e você pode conferir lá várias, eh, eh, várias, eh, várias entrevistas, né, que ela vem nos dando na revista nsfpublicações.com.br. Baixa lá tua edição. Cléo, me fala um pouquinho agora, dentro da arquitetura, né, que você trabalha, é direcionado só para consultórios? Ou você tem outra, que eu vejo que você gosta de consultório, te encanta, né? Falando aqui um pouquinho de arquitetura. É para consultório ou para todas as áreas? O que é que você foca? Então, eu tenho essa expertise em consultórios odontológicos e de saúde, como a gente já mencionou, devido todo esse contato que eu já tive, né, dentro de consultório, devido à vivência com o Fábio, que é dentista, meu esposo. Então, eu tenho uma intimidade muito forte de, dinâmica de consultório, então isso me permite ter um domínio enorme e uma tranquilidade e uma paixão, né, porque saber como é que funciona me dá essa condição de trabalhar facilmente em projetos consultórios. Mas eu trabalho também com projetos residenciais, eu tenho uma paixão enorme por projeto de construção, né. Então, tem uma especialização de avaliações e perícias de engenharia, que aí já abraça mais a parte de engenharia de construção, porque a arquitetura está completamente, envolvida com outras profissões, né, a engenharia, o marketing, existe ali todo uma integração com outras profissões. Então eu tenho essa expertise com arquitetura odontológica, mas também trabalho com arquitetura residencial, corporativa, então há ali espaço para todas os tipos de projeto. Cleo harmoniza os consultórios, diz É. que ela harmoniza os consultórios, né? E Cleo, já teve, como você disse, teve alguns consultórios já que você deve ter visitado, que você harmonizou, transformou, né? Qual o teu sentimento quando acontece essa transformação essa harmonização dentro de um consultório que você viu, chegou ali, fez as fotos do antes e depois tem a foto do depois. Me conta um pouquinho, eu quero te escutar agora. É, assim, uma realização De tanto dono, de dono, né? de dono, completamente, porque a gente
passa na cabeça da gente arquiteto, pelo menos assim, minha, né, que cada detalhezinho que a gente está vendo ali executado foi pensado e tem uma razão, e tem um motivo, e tem uma função. Então a gente vê o ambiente transformado e a felicidade de quem do cliente, de quem usa, é muito prazeroso, Evaldo. Você vê a maquete, que é o que a gente usa para mostrar, né, as imagens realistas, e vê a fotografia, e vê o cliente babando, sorrindo, a gente fica cheia de Satisfação, né? felicidade, não tem outro sentimento, é uma realização, assim, em cada projeto é uma realização pessoal. Porque Legal. é transformador, realmente, é transformador. Você vê o espaço transformado, mas você vê a vida das pessoas transformadas também. Porque um espaço bem preparado, ele dá condição para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. Tanto residenciais quanto comercial, quanto de saúde, a gente sabe que a arquitetura bem feita, bem desenvolvida, vai interferir na vida das pessoas, assim como um espaço que não está bem preparado também vai interferir negativamente. Então é um prazer, uma alegria, assim, que é de dentro para fora, não tem outro sentimento não, é realmente muito prazeroso. E, Cléo, quando a gente fala de tempo, vamos falar de tempo. A ansiedade é grande, né? Importantíssimo. A pessoa que te contrata, né, para fazer um projeto, né, de arquitetura, do, eu sei que você acompanha do início ao fim, Sim, né? Eu não sei como é hoje a trajetória, né? Não consigo entender ainda, mas ele diz assim, tu mostra o projeto para ele olha e diz assim, eita, esse projeto aqui tá bonito. Quanto tempo, dona Cléo, você vai me entregar isso aqui pronto? Pode ser amanhã? é bem assim. É É, mais ou menos assim, né? Pode ser amanhã. Como é que tu consegue dizer para ele que tu precisa de um tempo? Porque tu imagina, ele tem um consultório. Quando ele tem dois, beleza, tudo bem, vai sim, atender no outro. Mas ele tem um consultório que tu chegou, não, já estava atuando, tu precisa transformar ali, modificar, harmonizar aquele consultório, né? Como é que tu vai dizer para ele, olha, eu preciso aqui de 150 dias para poder deixar o seu consultório bacana? isso. Como é que tu consegue equalizar isso? Lidar com a ansiedade das pessoas é a parte Tô mais só botando ela em difícil. foguete aqui, viu? É a parte mais difícil, realmente, viu, Evaldo? Durante esse processo de desenvolvimento do projeto, a parte mais difícil é essa. A parte de criação, de organização, a gente gerencia super bem, mas essa ansiedade realmente é bem delicada. Assim que a gente começa o processo de desenvolvimento do projeto, a gente tem um cronograma. Então a gente, na verdade, quando faz o orçamento daquele projeto, a gente já calcula as horas, que aí é como a gente chega no valor final e no tempo de desenvolvimento, a gente calcula as horas que serão dedicadas ao projeto. Como que a gente sabe quantas horas a gente vai dedicar? Pela experiência, a gente já sabe que para desenvolver aquele tipo de projeto, com aquelas demandas, a gente tem uma noção de tempo que vai levar. E com isso, a gente tem como passar para o cliente tanto esse cronograma de todas as etapas por, por onde a gente vai passar, pelas quais a gente vai passar, quanto o tempo para passar por essas etapas. Claro que, no primeiro instante, o cliente às vezes não consegue perceber ter essa noção desse tempo. No decorrer do projeto, ela começa a desenvolver essa ansiedade, né, ver as imagens, como você disse, ver as imagens do projeto desenvolvido, realista, e já quer estar ali. É maravilhoso, porque eles veem: "Ai, eu já quero estar nesse lugar". Então, assim, Cria, né, uma cria expectativa, né? expectativa mais ainda, mas em todos os momentos que a gente se encontra com o cliente, a gente tenta passar para eles a importância de esperar cada etapa acontecer, porque a gente trabalha com criação, e isso precisa de tempo para a gente criar, desenvolver, pensar naquele espaço, e a gente trabalha com outras pessoas. A nossa equipe precisa também de tempo para desenvolver, detalhar os desenhos que a gente criou. Então,
A gente tenta ser muito transparente nesse processo para que o cliente acompanhe direitinho todo o processo e tenha paciência de esperar. Sempre que possível, a gente vai adiantando as etapas, justamente porque a gente sabe que quem começa quer logo ver feito, ver executado. E a gente tem o tempo de projeto e o tempo de execução, né? Depois que termina o projeto, a gente parte para a execução. Então, é E paciência. tem aquele cliente que diz: "Será que vai ficar desse jeito mesmo isso aqui?", Tem. né, tem, né, tem: "Será que Tem, vai ficar assim mesmo?", tem né. sim, Aí você tem que explicar que vai, conforme você fez ali, o desenho vai estar prontinho para entregar para ele a estrutura. exato. Porque tudo que a gente propõe ao cliente é execuível. A gente não trabalha só com o que muitas pessoas pensam, né, "Ah, é só pinturinha, é só desenhozinho", não, a gente trabalha com muita técnica, então o que a gente propõe num projeto, a gente tem pleno entendimento de que é possível executar. Então, mostrou a imagem do projeto para o cliente, a gente sabe que é possível de executar. Então, essa dúvida que o cliente tem, se vai ficar, claro que também, eh depende da qualidade dos profissionais que vão executar, né, mas essa dúvida é real, o cliente às vezes tem mesmo, se vai ficar como a gente planejou. E o cuidado que a gente tem em acompanhar, em prestar uma assessoria técnica após a finalização do projeto, após a entrega, é para também dar condição do cliente ter essa tranquilidade de que a gente estará do lado para que tudo que a gente planejou seja feito. Dá mais segurança para Dá ele. mais segurança, porque afinal de contas, assim, um projeto, ele é, claro, o desenho, todo o planejamento físico e estrutural e de design, enfim, de várias coisas que envolvem o projeto, mas o cliente também contrata o serviço, que é esse apoio, que é essa assistência técnica, que é esse a esse cuidado que a gente tem de dar ao cliente outras possibilidades no momento de uma execução, por exemplo, a importância da assessoria técnica. Não encontrou aquele material daquele jeito, a gente tem como substituir com as mesmas características. Então, assim, o cliente precisa desse cuidado e faz parte do projeto. O projeto não é só entregar os desenhos, o projeto também é esse apoio ao cliente. Show de bola. É isso, a conversa É boa, isso. tempo aqui estourado já, viu, porque a conversa é Nossa, boa demais, a aí gente perde a noção. né, costumo dizer que os podcasts da Odonto Nordeste são prazerosos de fazer, porque a gente conversa, a gente ri, a gente troca ideia, e no instante passa Verdade. o tempo, tá bom? Cléo, obrigado, viu, Obrigada, por esse Evaldo. tempo com a gente aqui no podcast da Revista Nordeste. Você sempre muito bem-vinda. Você sabe disso, tá bem? Quem quiser achar a Cléo, acha como? Acha lá, Acha assim não, né? Procura lá no Instagram. pode procurar no Instagram, arquiteta Cleo Paiva. Eu tenho um escritório físico também aqui na Joaquim Nabuco, Legal. 2829. E lá no Instagram tem também o WhatsApp, então tem como entrar em contato. E nós estamos na revista Odonto Nordeste a cada 3 meses, né, Exatamente. falando. Ainda 3 meses, daqui a pouco vai ser mensal, eu Ai, quero que dizer. maravilha! Quer dizer que tem projeto aí para ser mensal. Oba! Bora ver como é que vai ser esse projeto. Então, meu povo, episódio de hoje, tá, nós estamos terminando aqui com a arquiteta Cleo Paiva, né? Ela que falou um pouquinho de arquitetura para consultórios e clínicas odontológicas aqui para podcast, tá bom? Você que nos segue aí, nosso muito obrigado. Continue aí nas nossas redes sociais e também nos seguindo aí pelo YouTube com o nosso podcast que está acontecendo toda a semana a partir das 20 horas. Tá bem? Te aguardo no próximo podcast que está também maravilhoso, fantástico. Tchau. Tchau, Cléo. Obrigado. Obrigada, Evaldo. Até breve. Até.